bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em plena terça-feira, 8 horas da noite, para bater papo literário. Tem como começar a semana melhor do que isso? Impossível. Lembrando que estamos em pré-bienal. Não se esqueçam disso. Já coloquem lá no feed de vocês quem vai estar na Bienal. Eu estarei no dia 2, sábado, o dia inteiro. Então já manda direct para que a gente possa se encontrar. Escritores, leitores, editoras, uma delícia, tá? Muito bem, vamos bater papo? Acho que a nossa autora já tá até aqui. Monique, minha xará, gente. Só aceitar. Olá! Aquela tudo bem? Câmera básica, tudo bem? Me ouve, Monique. Querida, seja muito bem-vinda ao meu projeto de entrevistas no mês de agosto. Nós somos xarás, é isso? Pois é, achei o máximo. Para a primeira vez, acho que não é a primeira vez que eu converso com a Monique, né? Mas eu acho que é a primeira vez assim que estou entrevistada por uma Monique, né? É a primeira vez que eu converso com uma Monique. É a primeira vez, não, você sabe Na que vida. eu conheci recentemente, né? A Monique Malcher, autora, né, do Flor de Gume. E foi muito louco, assim, porque eu ficava olhando pra ela, pensando, ela é Monique, que nem eu, é tão difícil achar a Monique, passei a escola inteira, assim, nunca conheci outra Monique, todo meu período escolar, depois fui trabalhar e nunca tinha cruzado com a Monique, aí de repente eu tava lá, assim, uma Monique que eu admiro, e eu fiquei, será que é porque ela foi uma Monique que eu admiro tanto? Pirações, né? A gente fica meio pirado, eu acho. Gente, eu nunca topei com Monique, nunca falei com outra Monique, exatamente isso que você acabou de relatar. Colégio não tinha Monique, trabalho não tinha Monique. É muito Gente, eu achei legal que o seu Monique e o meu Monique se escreve do mesmo jeito, né? Porque já cruzei com umas Moniques que escrevem com KE no final, com uns jeitos mais diferentes, mas Monique, muito legal. Fiquei muito feliz. Que legal, né? Minha xará, gente. Monique entrevista a Monique. Olha que legal. Monique de frente com Monique. Foi muito bom isso. Dose dupla aí. Monique, querida, você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de São Paulo, uma cidade na região aqui da Grande São Paulo chamada Poá. Uma cidade pequenininha, mas a gente está bem pertinho de São Paulo. Muito bem. Conhece o Rio? Não conheço. Não conheço o Rio, mas eu já conheço tanta gente aí por causa de Instagram e de coletivos de escritores. Eu tenho tantos amigos aí no Rio que qualquer hora eu vou ter que dar uma parecida por aí, hein? Pois bem, vamos ter Bienal esse ano. Semana que vem. Você pretende vir ou não? Não, não vou. Não tenho projeto de ir, não. Eu tenho uma pequenininha de 4 anos, eu tenho uma menina de 12 e um pequenininho de 4, né? Então, ainda assim, saídas muito longas ainda não consigo fazer. Mas quem sabe? A gente fica no projeto, né? Acho ótimo. Se vier no Rio, qualquer evento, literário ou não, mande mensagem para que a gente possa trocar figurinha pessoalmente, combinado. Tá bom, combinado. Eu troco mesmo, que eu gosto. Gosto de dar. Muito bem, já está falando, não conheço outra Monique. Monique é difícil, gente. Monique é realidade. Quando vocês encontrarem 2 Moniques, na mesma live, joga no bicho. Vai dar alguma coisa, gente. Vai dar alguma coisa. Soma isso aí, faz essa numerologia, porque alguma coisa vai dar. Ai, que delícia. Agora, Monique, eu estou aqui com o teu livro, Abismos para Evitar Ruínas.
Você tá com ele físico aí ou ele não tem a versão física? Não, eu não tenho a versão física dele. O Abismos é uma ousadia minha. Eu fui reunindo essas histórias ao longo de alguns anos, escrevendo contos que eu vinha querendo mostrar para assumir esse papel de escritora, né? Alguma coisa que muitas mulheres, né, tem medo de se assumir escritora, algumas dessas histórias que acabaram indo parar no Abismo, já escritas desde 2020. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa com isso, porque senão eu não vou conseguir me assumir como escritora, eu preciso botar no mundo, né? E mandei para algumas editoras, 2 editoras, na verdade. Uma gostou do meu projeto, mas eu que não gostei da forma como eles queriam trabalhar o projeto. E no outro caso, a editora queria que eu escrevesse mais contos para deixar um livro maior e tal, mais comercial, né? E eu falei, não, mas eu gosto dessas histórias nesse conjuntinho aqui. E eu falei, bem, a ideia não era fazer um e-book, a ideia era só fazer o podcast mesmo, que é como nasce esse e-book. Esse e-book ele nasce no formato de podcast, então tem lá no Spotify. Eu narro 10 dos 12 contos que estão aqui reunidos nesse e-book. Eles estão narrados livremente para quem quiser me ouvir lá no Spotify. E aí. Não, então, peraí. São vários pontos aí. Primeiro, o Abismo, gente, nasceu do podcast. Qual é o nome do podcast? É o nome do livro? É o mesmo nome, Abismos para Evitar Ruínas. Então, ó, vou botar aqui para vocês, gente, para vocês seguirem. Abismos para Evitar Ruínas. Esse é o nome do podcast que a autora tem 10 contos narrados lá, não é isso? Isso, 10 dos 12 contos que estão no e-book estão narrados lá no Spotify. Continua, vai, por favor. E aí, só que 2 dos contos, eles não ficariam legal num formato narrado, mas eles fazem parte desse projeto. E aí eu falei, puxa, eu vou ter que compilar escrito, não vai ter jeito, ele vai ter que ir para o mundo como livro. E aí escolhi a opção de fazer um e-book e usei a plataforma do KDP da Amazon, né? Pedi um apoio para quem quisesse me apoiar, quem estava ouvindo lá no podcast, porque ia ter que envolver diagramação, capítulo, essas coisas, e foi muito bacana, porque a galera que ouviu o podcast me apoiou, gostou, não, o link tá muito legal, e aí, através do apoio dos ouvintes do podcast, eu consegui transformar o Abismos num e-book que hoje está disponível lá na Amazon, e é esse e-book que você tem aí. Ah, gente, olha só. Eu acho tão sensacional e extraordinário as ferramentas que nós, autores, temos, qualquer pessoa, mas principalmente nós, autores, temos e não usamos. Quantos autores, contistas, cronistas têm histórias no papel e não usam o Spotify, por exemplo, para produzir um podcast do próprio livro? Não precisa nem publicar. Vai publicando seus contos num podcast. Ah, Monique, nem tenho voz para isso. Gente, vocês encontram. Conversa com o podcast. O podcast não tem um ritmo ali. Você vai encontrar o seu. E a Liga sua o história, microfone. né? Quem melhor que você para contar a sua história, né? Eu sempre falava assim, quando as pessoas falaram assim, mas aí agora você narrou, e aí agora você quer que as pessoas comprem o e-book, eu falo sim, porque eu narrei do meu jeito, do jeito que eu contaria essa história. Agora você vai ter a oportunidade de ler e narrar na sua cabeça, falar assim, minha entonação é essa, né? E eu achei que eu gosto muito, eu sou dos anos 80, né? Eu sou quando assim, a internet era tudo mato. Então eu sou criada ouvindo rádio, né? Na minha casa a gente tinha uma televisão só, que era muito de
manhãzinha para assistir o desenho animado e depois muita noite na hora de Jornal Nacional. Não tinha televisão ligada o tempo todo, tela, imagem. E a gente vivia no rádio. A minha mãe, ela colocava no rádio e, assim, música, programação. E eu lembro que tinha meio-dia, tinha o programa que recebia carta do ouvinte contando a história de amor ou a história de tragédia. Enfim. E aí eu sempre gostei, é uma coisa, quando surgiu essa podosfera, né, que eles falam, eu adorei, porque eu falei, gente, olha, vou me reconectar com isso que eu sempre gostei muito de ouvir. E aí pensei que era uma forma de eu poder levar para o mundo. Hoje todo mundo tem tanta coisa para ler e tem tantas ferramentas, como você falou, eu falei, por que não, né? Ah, o máximo vai acontecer e ninguém vai ouvir. E os meus contos são contos curtos, né? Então, assim, não é um negócio que fica cansativo e tal. Então, assim, acho que o episódio mais longo, acho que não chega a ter 11 minutos. Então, você tá lavando uma loucinha, você tá, sei lá, fazendo qualquer coisa ali, você coloca. Até tem uma amiga minha que ouviu um dos contos e me mandou, Monique, pus aqui para ouvir enquanto eu ia fazer uma faxina. Pronto, acabei cheia de teia de aranha e lágrima. Como é que faz? Ai, meu Deus do céu, não fala isso que meu coração não aguenta. E é isso. E aí, então, o Abismos, ele é uma ousadia minha, né? Eu falo que é uma ousadia porque eu falei assim, bem, vou ver, né? Vou ver o que dá isso aqui, porque eu queria contar as minhas histórias. Eu queria que as pessoas soubessem que eu conto algumas histórias, que eu penso em algumas histórias e que gostaria, primeiro, de que elas ouvissem, né? Que elas conhecessem. E coloquei no mundo assim. E aí, como tinha esses dois contos que não cabiam no formato de áudio, eu achei que não ia ficar legal. Falei, bem, acho que dá para construir alguma coisa. E aí foi muito legal, porque os ouvintes me apoiaram e eu tive o apoio para montar o e-book com esses dois contos inéditos. Então, tem 10 lá no Spotify e 12 no e-book. Muito bem, olha, genialidade, gente. Usem as ferramentas. Por favor, coloquem a história de vocês para fora de alguma maneira. Não tenho dinheiro para publicar livro, muito menos livro físico. Tá bom. Monta um canal teu no Spotify e joga a tua história. Mas mais nada. Capte leitores para que futuramente, quando você publicar na Amazon, na editora ou não sei aonde, você já tenha o teu público. Eu acho assim, interessante, por exemplo, eu acho muito bonito, tem gente que escreve, faz book trailer, né? Eu, por exemplo, não teria habilidade para fazer book trailer e contar a história, assim, uma história visual, né? Mas a gente também, hoje em dia também tem o YouTube que dá para. Eu acho que a gente tem que explorar. É que assim, né? Tem gente que tem essa preocupação do acesso gratuito. E aí eu falo, aí você tem que se perguntar sempre o que você quer com o seu projeto literário, né? Eu queria que as pessoas conhecessem o meu texto. Queria que as pessoas me conhecessem essa minha porção escritora, porque a gente andou conversando um pouquinho, né? Eu faço um monte de coisa, eu não só escrevo. Então eu queria que elas me conhecessem. Então eu falei, eu preciso encontrar formas de chegar nas pessoas, né? Exato. E aí foi a forma que eu encontrei, mas as ferramentas hoje em dia, internet. Eu tava até comentando com a minha filha, porque eu acabei fazendo TikTok para tentar dar uma divulgada no Abismos e tal. Não deu muito certo, porque eu não domino muito a ferramenta. Mas eu falei, filha, mas tem séries inteiras no TikTok, parte 1 de 15, 2 de 15. Ah, mãe, eu assisti o tal filme assim. Falei, mentira, Alice. Assistiu, não acreditava. Falei, mas porque assim, são linguagens, né? Você sempre vai achar alguém que topa aquela linguagem. Então, sim, por que não, né? Por que não? Se os seus textos estão aí, você quer colocar eles no fundo, por que não? Exatamente. Eu tenho TikTok também, coloco as conversas lá. E a visibilidade é muito grande, porque eu pego os trechos, coloco lá, porque lá só posto 10 minutos. Então eu separo os trechos. Cara, a visibilidade, cada um vai compartilhando, vai conhecendo a Monique Bonomini. É Bonomini seu nome, não é? Bonomini.
Aí vai conhecendo você, vai conhecendo a outra. É uma dinâmica diferenciada. É uma forma de atrair público para os escritores, de dar visibilidade. Então, assim, tem que usar as ferramentas de hoje em dia. Não dá para escritores hoje se vitimizarem dizendo que não tem espaço no mercado, que não tem divulgação, que não tem não sei o quê. Gente, eu acho sei que tem que buscar o seu jeitinho. Você tem que buscar o seu jeitinho. Se quem estiver do lado de lá percebe que é autêntico, que você não tá. Porque também não acredito muito na receita do bolo. Ó, se você fizer isso, vai dar certo. Eu também sou um pouco com o pé atrás, porque como eu te disse, né? Eu sou uma pessoa que eu sei onde eu vou ficar confortável e onde eu não vou ficar confortável. Sim. Então eu acho que tem que explorar. Hoje em dia, se você deseja ter leitores, eu acho que é importante você escrever. É muito importante, obviamente, né? Mas é importante você pensar em como alcançar os seus leitores, né? E onde que seus leitores estão. Por exemplo, se você escreve o AIE, você tem que estar no TikTok. Não dá. Se não estiver no TikTok, hoje em dia, se você escreve esquilite, você tem que estar no TikTok, né? Então eu entrei lá para tentar, mas eu vi que não era a pegada do Abismos, né? Os pontos, eles, né? Eles têm, assim, alguns finais e tal. E eu falei, bem, acho que não tá casando legal nessa plataforma. Vou ficar insistindo aqui. Mas achei interessante, porque eu falei, olha que coisa maravilhosa. Se você escreve uma história que tem muitos plot twists, para usar esses cortes que o pessoal faz lá, achei sensacional. Então tem jeito, né? Acho que é criatividade. Tem que pegar tem que pegar e sentar um pouquinho e sempre... Porque a gente, que às vezes desinveste em escrever, né? Quer escrever. Mas tem que dividir um espaço também para fazer divulgação e para conversar e para bater de porta em porta, né? Eu participo de coletivos de escritoras, então eu vejo muita gente, assim, se dispondo em feira, falar do livro e é importante, faz parte hoje. Hoje em dia faz parte desse movimento de escrita, faz parte, não adianta. Então, se você... mas eu não sou assim, bem, então não dá para reclamar. Você pode fazer do seu jeitinho, mas aí também você vai ter as consequências. Eu acho que é importante a gente saber de tudo isso, e era isso. Eu queria que as pessoas conhecessem as minhas histórias. Eu queria que as pessoas conhecessem a minha porção, Monique escritora. E eu fui lá e falei, bem, acho que aqui eu vou conseguir chegar. E foi muito bacana. Da última vez que eu acompanhei lá no Spotify, que já acabou já faz um tempo a temporada e tal, mas tá lá para ouvir o tempo todo. No e-book, eu coloquei o QR Code, então também achei que é de repente, eu não sei, e aqui tô falando de achômetro, né? Se a pessoa tiver alguma deficiência, alguma dificuldade, ela também pode, isso auxilia, ela pode ouvir a história, né? Então, através do Spotify, eu acho que hoje em dia tem um grande mercado de audiobooks, muita gente consumindo audiobook mesmo, então eu acho que são possibilidades para se considerar, e foi muito legal. Eu gostei muito da experiência e acabou virando o e-book que agora tenho divulgado, tenho mostrado para as pessoas, para que elas façam as suas próprias leituras e deem suas próprias interpretações para os textos. Muito bem, para a gente conhecer um pouquinho mais aí, Abismos para Evitar Ruínas, que aliás esse título é maravilhoso. Como é que surgiu esse título? Esse título surge justamente da nossa terceira xará, Monique Malcher. Eu li o livro dela, Flor de Gume, e tem uma passagem no livro. Não entendi, Monique. A Monique Malcher, essa terceira xará nossa que já citamos aqui hoje, ela tem um livro chamado, né, Flor de Gume, premiado e tal. E eu li o livro dela e tem uma passagem e que a personagem é uma personagem que tem alguns problemas de relacionamento e tal, e ela foi na boca do personagem, né, que ele preferia num desses rompimentos, né, dessas relações, que ele preferia criar abismos para evitar as ruínas dessas relações. Então ele criava um distanciamento para
que aquelas relações não se deteriorassem e assim, acabassem de forma violenta, de uma ruptura assim, triste, né? Então ele ia criando distâncias, até que essas relações elas ficassem impossíveis de acontecer por conta dessas distâncias, que, enfim. E eu achei isso sensacional, essa imagem. E aí mandei uma mensagem para ela, porque é um pouco, é muito fio condutor dessas histórias, né? Todas essas, o Abismos, as 12 histórias são protagonizadas por mulheres, são mulheres que vivem em situações limite, né? Todas elas estão enfrentando alguma situação limite, e geralmente essa situação limite ela tem um outro que é difícil, né? Ou elas não conseguem se relacionar com esse outro, ou esse outro dificulta a aproximação. E aí essa frase que eu li nesse livro ficou martelando essa imagem. E aí mandei uma mensagem para ela, falei, olha, eu vou escrever um livro, assim, gostaria de usar no título. E ela super me apoiou e foi uma querida e falou, usa mesmo. Então, meu único mérito nessa frase foi ter garimpado ela de dentro do livro da Monique Malcher, que assim, é uma pessoa incrível, uma escritora incrível, e eu expliquei para ela, né, como que no meu livro essa frase cabia, né? E foi isso aí. Eu achei essa cena linda dessas pessoas criando distâncias para evitar os deterioramentos, né? E eu achei que Abismo para Evitar Ruínas é muito que às vezes a gente acaba escolhendo fazer para se preservar, né? Sim. A gente faz para se preservar. E aí coloquei, todo mundo achou bonito e faço sempre questão de enaltecer e dizer de Na onde vem. verdade, pessoas que fazem isso, né, criam exatamente abismos para evitar ruínas, né? É muito forte esse título, porque fala muito sobre a essência humana. A gente evita vou falar voltado para relacionamento. Às vezes a gente se priva de se relacionar com algo ou alguém já com medo avassalador de se machucar, porque dói sofrer. Sofrer é uma dor que dói no fundo da alma. Então a gente evita o a gente máximo. faz isso, né? A gente faz isso. Às vezes a gente não quer o confronto, né? Às vezes a gente precisa confrontar situações e não confronta, porque a gente não sabe como é que vai sair do confronto, né? A gente não sabe se aquilo vai ser bom ou não. A gente às vezes não quer ir para o embate, às vezes a gente não quer se arriscar. E aí, e nisso a gente vai assim, criando essas distâncias, né? Esses abismos que vão deixando a gente inteiro, mas longe de tudo, né? A gente não tá em ruínas, mas a gente tá. E assim, é muito assim que eu sinto as personagens, que todas essas personagens, elas estão passando por situações assim dentro do contexto de cada história. As histórias, elas são muito diferentes entre si, né? Eu já ouvi muita gente falar isso também. Nossa, mas que legal, porque cada história, porque o fio condutor são as estratégias dessas mulheres para lidarem com esses diversos relacionamentos, são de diversas ordens, são só relacionamentos amorosos e tal, mas realmente esse alcançar o outro, esse estar com o outro, essa troca, né, é difícil, né? E eu acho que as redes, elas ajudam e atrapalham, né? Muita gente fica mais à vontade de se relacionar porque tem a proteção da tela, né? Assim, uma distância confortável e tal. Mas também muita gente não se relaciona de verdade, né? Porque oferece aquela sua versão editada, aquela sua versão mais legalzona. E os lados feios a gente esconde pro lado de cá, né? Então, acho que as relações humanas, elas vão ficando cada vez mais fragilizadas, né? E isso é uma coisa que me interessa muito. Eu, pessoalmente,
sou, assim, comunicativa, sou falante, tudo, mas sempre tive dificuldade em fortalecer vínculos, né? Sempre achei que não correspondia à expectativa das pessoas, sempre achei que estava em falta, ficava sempre, ai, será que eu sou uma boa amiga? Será que eu sou uma boa prima? Será que eu sou uma boa... Sempre, assim, é muito angustiante você estar preocupado com... E às vezes você acaba falando, ai, não quero, vou ficar aqui quietinha, que tá tudo bem, né? Porque se relacionar é difícil mesmo. Não, não é fácil. E não é todo mundo que tá assim, hoje em dia, que tem assim, somente hoje em dia, que tem esse discernimento, né? Que tem uma estrutura emocional para aguentar, às vezes, uma palavra que entra atravessado, um jeito de falar que não cai muito bem, né? Hoje em dia, a pessoa só bloqueia, vira as costas, né? Se a pessoa tá, quando ela evita conversar e resolver a rusga, ela tá criando esse abismo para com medo, né? Enfim, tudo isso que me passou pela cabeça. Exatamente. Agora, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre abismos, usando uma linguagem que transporta o leitor para dentro dos cenários, a autora explora diferentes possibilidades do conto para narrar as 12 histórias protagonizadas por mulheres que compõem este livro. Quer dizer, a gente já viu aí que você trabalha não só com personagens femininas, mas com diversos cenários entre elas. Você coloca situações o quê? De relacionamento amoroso, familiar, dentro. Como é que você usa esses contos? Por exemplo, assim, o primeiro conto, né, o Baú de Memórias, ele é um conto de uma mulher que volta para a casa onde ela cresceu, né? A casa ela está desabitada, não tem mais nenhum parente na casa. Então, assim, eu tenho a preocupação de escrever a casa, né? Então, ela tá na sala, da sala ela levanta na cozinha, daí ela lembra que tinha uma chaleira, o armário, a disposição dos copos, né? A minha ideia é que realmente as pessoas vejam a cena, né? Eu espero, tento fazer isso, né? Não sei se consigo, mas esse é um dos contos, assim, que eu gosto bastante da ambiência. E tem um conto que eu gosto muito, que é meu queridinho, que ele se chama O Centro, que é um conto que tem uma pegada de ficção científica. Eu misturei... Eu sou assim, né? Só para eu explicar esse conto, eu acho que eu preciso dizer uma coisa sobre mim antes, que antes de ser escritora, eu sou uma leitora, né? Eu escrevo porque eu leio. Eu leio um monte de coisa e fico um monte de coisa rodando na minha cabeça. Falo, nossa, queria escrever uma história sobre isso, sobre tal. É o meu disparador, né? Meu gatilho é a leitura. E eu li um livro do José Saramago chamado A Caverna, que é maravilhoso, que todas as pessoas leiam. E fiquei muito tempo com aquela história martelando na minha cabeça. Passou um tempo, eu li um livro da Aline Wallach, de contos, um livro chamado, que ela tem na Amazon, Bobagens Imperdíveis. Também fiquei com aquilo na cabeça. Depois de um tempo, eu li um livro da Mili Pampucci, que eu fiz um curso com ela, que é Realidades Pré-Distópicas. Todos, assim, não, tirando o Saramago, mas tanto a Aline quanto a Mili, elas têm cenários de ficção científica em algum dos contos, e aquelas coisas ficaram borbulhando na minha cabeça e eu fiz uma salada mista. Então eu usei uma ambiência criada pelo Zé Saramago, que é o centro, que é um lugar que ele imagina na história dele, e aí eu coloquei uma personagem lá dentro do centro. E aí, essa minha personagem que está dentro do centro, ela usa recursos que estão tanto nessa história da Aline quanto nessa história da Millie para tentar se livrar dessa situação que ela está passando. Então, assim, então crio essa ambiência, né? Esse lugar futurista, onde ela está, né? O centro é um lugar futurista, então tem experiências imersivas, né? Um lugar que, se ela se afasta de um ponto, o smartwatch dela apita que ela está saindo da área de segurança do centro, que é esse condomínio, né? Que é um condomínio que tem tudo, assim, né? Não só as casas, mas também diversão, tem tudo no centro. E eu tentei, né? Pegar essa ideia do centro que eu li, fiquei com ele martelando na minha cabeça. Falei, se eu escrevesse uma história acontecendo lá dentro do centro?
Então, assim, são vários cenários, né? Tem vários cenários. Tem um ponto também que é um dos últimos, que é As Favas com a Boa Vizinhança, que a personagem ela vai para uma cidade do interior, né? E aí lá nessa cidade do interior ela tem que cruzar com os vizinhos, assim, quando ela vai para o centro da cidade, que todo mundo conhece ela, porque ela é uma forasteira, então todo mundo sabe quem ela é, e isso incomoda muito ela. Então ela encontra no açougue, ela encontra com o padre, e o padre, né, começa a falar, e aí ela tá entrando no carro no estacionamento e a funcionária da farmácia tá dando um tchauzinho para ela. Então eu tento fazer com que as pessoas elas percebam esse ambiente onde a personagem tá, a história está desenvolvendo, porque os ambientes eles acabam interferindo em como a gente se comporta, né? E, assim, né, que é a ideia do livro. Então tento colocar isso trazer isso em evidência para que as pessoas realmente mergulhem nessa história e vejam esses cenários que são cenários totalmente assim possíveis, assim, não tenho nada tirando o centro que ele é mais assim futurista, são cenários muito possíveis. Muito bem, continuando aqui na sinopse do livro, Abismos para Evitar Ruínas. Mergulhadas em conflitos que giram em torno de maternidade, amadurecimento, tecnologia, desigualdade social, alienação e morte. Nossa, você foi ali no buraco, né? no foco dos temas que são importantes serem trazidos à tona. Elas estão no limiar de si mesmas, divididas entre o que existe e o que não, oscilando entre a realidade e o fantástico, onde o desafio sempre é alcançar um outro que lhes escapa. O livro tem 64 páginas, tá, gente? Então é um livro que tu numa sentada, tu lê o livro da nossa autora. Agora, Monique, me fala uma coisa. Por que mulheres representando seus pontos? Só mulheres. Qual é a mensagem que você quer passar através dessas mulheres? O que você quer que os leitores saibam através delas? Eu acho que por muito tempo houve um movimento de tentar nichar a literatura feita por mulheres, né? Então, assim, essa tentativa de colocar o que uma mulher escreve numa caixinha. E eu sempre vou trazer uma referência de leitura. Eu li uma autora que é uma autora apagada do nosso cânone, que é a Júlia Lopes Almeida, inclusive ela é aí do Rio. E a Júlia Lopes de Almeida, ela foi apagada, assim, deliberadamente. Ela ajudou a conceber e fundar a Academia Brasileira de Letras e não deixaram ela ter a primeira cadeira porque ela era uma mulher, porque o regimento que eles conceberam só aceitava homens. E assim, ela não se abalou por isso, ela continuou escrevendo, ela continuou mantendo a produção dela, e ela escreveu um livro de contos chamado Ânsia Eterna. E eu li esse livro de contos dela e eu falei, é isso. A mulher, ela pode escrever sobre o que ela quiser. É um livro, assim, maravilhoso. E eu pensei nisso, eu pensei assim, eu quero colocar as mulheres não só numa situação de relacionamento amoroso, não só sofrendo porque o homem foi embora, não só sonhando com o príncipe encantado. Tem também história de amor, mas a mulher ela pode protagonizar muitas histórias, ela não precisa necessariamente ser salva por alguém, né? Ela pode ser essa protagonista. E a minha ideia é romper com isso, né? De que de um estereótipo, né? A mulher, ela escreve uma literatura feminina. Não, a mulher escreve literatura. E olha aqui, uma mulher, ela também pode protagonizar, né? Porque a gente está muito acostumada a ter os heróis, né? Então, assim, essas jornadas todas com homens, assim, nossa, muito, assim, poderosos. E eu quis, dentro da minha proposta,
era romper com esse discurso e colocar mulheres em diversos cenários. Que é como eu estou te dizendo, tem uma mulher dentro de um cenário de ficção científica, eu tenho uma mulher se aposentando, né? Tem uma história de uma mulher que está se aposentando, tem uma história de uma mulher que está num leito de hospital, né? E também né? Essa é uma cena que a gente tem que começar a construir as mulheres nesses espaços de protagonismo, né? Que são histórias que a gente tem o cinema também que colabora para isso, né? A gente está sempre acostumado assim, a ver as mulheres em volta, né? De um homem ou de um protagonista, e a minha idade é isso. A minha ideia era essa, de colocar a mulher em vários cenários, protagonizando histórias que falassem sobre qualquer coisa. A mulher ela pode protagonizar a história de qualquer assunto, não somente uma história de amor, ou uma história ou de uma mãe que está assim sofrendo, uma mãe, sabe? Eu queria romper, né? E mesmo nesse meu conto que eu falo sobre a maternidade, esse inclusive é um dos contos inéditos, que é o que não está no Spotify, que é o Qualquer Coisa Chama no Zap, que é uma mulher no puerpério falando assim das dificuldades da maternidade naquele momento, né? Porque a gente tem muito essa ideia, né, da mãe que acaba de ser mãe, né? A mãe com recém-nascida, aquela coisa angelical e tal. E eu quis mostrar uma outra mulher, sabe? Uma mulher falando assim, eu não aguento mais esse alimento, cansada. E eu acho que a minha ideia é essa, era desconstruir essa ideia de que a mulher ela protagoniza sempre o mesmo tipo de história, ou então de que a literatura feita por mulheres ela tem sempre o mesmo viés. Não, a mulher ela pode protagonizar e escrever sobre qualquer coisa e debater qualquer tema. Eu acho que essa é a história. Um dia eu vou escrever, talvez, com um protagonista homem. Acho que tudo bem. Quantos homens não escreveram protagonistas femininas e a gente leu, né? Mas no momento sempre acabam me ocorrendo mulheres naquelas situações. Então eu acabo me permitindo conduzir assim. Agora, você sabe o que é muito interessante, né? Eu estava falando sobre isso semana passada, de mulheres escrevendo suspense e dominando o mercado editorial, que era um gênero fechadíssimo, só homens escreviam suspense e terror, só homens publicavam histórias de terror, e, no entanto, as mulheres começaram a produzir histórias magníficas de suspense, de crime, de terror, e dominando o mercado cada vez mais. Elas estão saindo desse romance, não, saindo não, mas elas estão, o espaço está vindo exatamente. A gente não está focado mais só no romance, clichê ou não. A gente está produzindo crime, a gente está produzindo romance, a gente está produzindo distopia. Mulheres escrevendo ficção científica, distopia, utopia, botando a cara no mercado que era fechado para homens. Foi mulher que escreveu distopia, não quero ler. Aí pega aquele, não, esse aqui é escritor, é homem que escreveu, então vou ler. Então, assim, isso está acabando. Que as mulheres o que favorece também tudo. É que, assim, é muito louco, né? Porque quando você pega, por exemplo, eu não uso o Goodreads, né? Eu uso o Scoob para organizar lá minhas leituras e tal. E, assim, é massivo. A maior parte dos leitores é mulher. Quando você pega aquela pesquisa, retratos da leitura também, né? É uma pesquisa mais séria do que o Scoob, mas, assim, é mulher. Então, assim, as mulheres, elas leem muito. E aí, eu acho que era só uma questão de tempo, porque as mulheres falam assim, poxa, a gente lê tanto, não é possível que a gente não escreva. E ela, na verdade, é só uma questão de espaço. E eu acho que as mulheres, elas vão reivindicar cada vez mais esse espaço. E, assim, é como eu sempre... Eu participei de um podcast uns dias atrás, e eu falei, eu não estou falando... não estou falando para não ler homens. Eu, né, leio homens. Não é isso, mas é para que a gente leia também as mulheres. Né, para que a gente equilibre essa balança. Né, porque a gente tem muita mulher que escreve. Se as mulheres elas não apareciam, era porque realmente não havia um espaço
para que essas mulheres aparecessem, né? E hoje as mulheres, elas não estão aceitando mais. Eu acho maravilhoso participar disso de alguma forma e me colocar, sei lá, eu mesmo que, eu acho que é um trabalho de formiguinha, entendeu? Acho que vai todo mundo, Sim. vai todo E, a, mundo, uma puxando a outra, e, assim. e essa grande influência, né, que eu pelo menos vejo dessa maneira, que tem vindo também muito lá de fora, mulheres escrevendo A Garota no Trem, aquela Gillian Flynn, que bombou, que virou até filme, livros escritos por mulheres com thriller psicológico, com crime e suspense, que estão inspirando mulheres do mundo inteiro a escreverem suspense nessa pegada. Tipo, pô, Garota no Trem estourou, entendeu? Aquela outra da gente virou filme, todo mundo leu, foi um fenômeno. E não é, a gente tem a Patrícia Hinden, não sei o sobrenome dela, Uhum. que escreveu uma série de policial bombado também. Então, assim, o mercado está modificando, as mulheres estão tomando conta, e isso é ótimo também. Isso é Eu gosto, incrível. e eu acho que acho que como eu te disse, eu acho que é uma reivindicação do espaço. Fala assim, ó, peraí, não é só assim, né? Existe uma outra, e acaba que, como eu te disse, como tem muitas mulheres leitoras, tá Sim, virando essa chave, que elas começam a ter muito mais identificação com personagens femininas, né? E aí você fala, poxa, e aí aquela coisa do discurso, né? A mulher pode ser o que ela quiser. E que lugar melhor que a literatura para deixar a mulher ser o que ela quiser, né? A literatura é esse lugar onde qualquer um pode ser o que quiser, especialmente a mulher. E eu acho que as escritoras, elas vão assumir cada vez mais esses espaços, elas vão assumir cada vez mais esse protagonismo, e sou muito entusiasta de que aconteça isso, e é por isso que eu tentei, assim, misturar de diversos estilos e colocar tantos temas, né, para que a mulher ela não sim. esteja sempre só vista de um viés. Eu acho que a gente precisa tirar essa ideia de que só é possível ser mulher dentro de uma história cumprindo um papel. Não, a gente pode cumprir qualquer papel. Então, como eu disse, eu tenho protagonista jovem, eu tenho protagonista mais velha, tenho protagonista se aposentando, tenho um casal idoso no, num dos contos. Então, assim, eu acho que a gente mostra outros jeitos de olhar, né? Traz essa Sim. inovação, né? Porque a gente precisa, né, de material novo, de coisa nova, né? E eu acho que esse espaço está aí para a gente agarrar ele, e sou muito entusiasta, fico muito feliz. O, o maior exemplo disso são essas construções femininas, personagens femininas dentro desse gênero, aonde a mulher é posta como assassina, como alcoólatra, como a vingadora, que dentro da literatura só era para homem. O personagem fulano era que era o assassino. Agora não. Mulheres estão produzindo mulheres assassinas, vingadoras. A gente vê psicopata para tudo quanto é lado. Eu publiquei o Crime de Sara Castro, fiz uma mulher, uma louca, insana, completamente desnorteada, para mostrar que sim, Gosto. as É, mulheres dentro da literatura também matam. gosto. Então é maravilhoso esse trabalho que as meninas estão fazendo e incentivando, porque eu também sou leitora de suspense e a gente acaba sendo influenciado, né, Monique? Não Não, tem jeito. não tem jeito. A gente que lê, a gente acaba pegando, fala, nossa, aqui é muito bom, vou usar em alguma coisa minha quando eu estiver escrevendo. E às vezes vem sem querer, né? Às vezes vem sem querer. Quando você fala assim, nossa, mas isso está muito bom, mas é lógico, já li isso em algum lugar. E eu acho que acaba vindo pro texto, né? A gente transborda. Eu acho isso ótimo. Como eu disse, a literatura, ela é assim, né? Ela é. Você vai pôr é uma massa, você vai pondo cada vez mais Sim, fermento, ela vai crescendo mais e mais e mais e mais. E eu sou muito entusiasta, sou apaixonada por livro. Acho que o Brasil tem mercado, né? A gente precisa expandir muito ainda, precisa conquistar muito mais leitores.
E eu acho que quanto mais representatividade a gente tiver nos textos, sejam eles poesia, conto, romance, né, suspense, terror, ficção científica, eu acho que a gente vai conseguir chegar nesses leitores, né? Porque aí a gente começa a criar realmente essa representatividade de fato, né? As pessoas começam a se identificar e começam a construir leitores novos, né? Exatamente. Agora, você, além de escritora, é revisora e faz leitura crítica. É. Como é que você inseriu essas duas atividades no teu livro? Então, né, é meio complicado, porque o revisor, ele não se revisa, né? O revisor, ele não se revisa, o olho dele é totalmente viciado pelo próprio texto É. e ele tem a dificuldade. Mas a leitura crítica, ela vem assim, né, de você realmente observar, como eu te disse, olha o tanto de referência que eu já trouxe aqui para você, né? Não tem jeito, a gente vira uma esponja, né? Porque assim, quando um autor me contrata, né, eu estou sempre tentando olhar o texto dele e falar, ó, isso está funcionando, isso não funciona, isso está funcionando, isso não funciona. Porque eu tenho que ter o olhar do leitor, mas desse leitor que tem repertório, né? E aí acaba que isso fica na gente, né? A gente sabe, você fala assim, olha, eu já vi um autor usando isso aqui funciona, vou dar um jeito de colocar aqui também. Acho que a leitura crítica, ela me ajuda nesse sentido, né? De falar, não tenho medo de cortar, porque a parte do trabalho de quem faz a leitura crítica fala, ó, isso aqui você pode tirar do texto que não serve mais, não tá agregando. Sim. Porque o autor ele tem um pouco de dó, né? De cortar o próprio texto. Ai, mas essa frase ficou tão bonitinha assim, mas não tá servindo pra nada, e arranca. E eu acho que esse é uma coisa que um problema de que eu não sofro, né? Inclusive, esses dias eu vou participar de uma coletânea daqui a pouco e eu estava com um texto muito longo e uma colega minha falou assim, posso cortar? Eu falei, pode, manda aí, pode passar a tesoura. Eu não tenho dó de cortar o texto. E eu acho que não terá dó de cortar o texto vem por causa da minha e do meu trabalho, né? Eu não tenho esse apego no texto, assim, de falar, ai, mas isso aqui eu gostei tanto disso. Não tenho esse apego no texto. Por isso que mesmo, gente, a gente nesse papel, nessa formação, com essa bagagem de revisora, leitora crítica, o nosso livro precisa passar por profissionais. A nossa vista está viciada, a nossa leitura está viciada, a gente, por mais profissional e por melhor que seja no mercado, nós não conseguimos identificar o nosso próprio texto. Não mandei para revisão, não, eu que fiz a revisão. Teu livro deve estar uma porcaria, desculpa. Teu livro deve estar uma coisa horrível. Então, assim, por mais que a intenção seja boa... Eu fiz um exercício, que é um exercício que a gente recomenda, né? Quando a gente vai fazer cursos de autorrevisão, né? Assim, sempre recomendo imprimir os textos, né? Para você revisar com ele impresso, não na tela. E aí, eu já achava que estava quase pronto, assim, né? E aí imprimi. Quando eu imprimi, gente, mas tinha tanta caneta vermelha naquele papel. Falei, gente, pelo amor de Deus, essa pessoa que escreveu não sabe escrever? Era o meu texto. Gente, você não sabe escrever, tá repetindo palavra aqui, olha quantas palavras aqui tem disso. Porque a gente não percebe, a gente está na tela, a gente está no nosso texto, a gente não percebe. O texto tem que dormir, né? Não adianta. Escreveu hoje, não publica amanhã. Deixa o seu texto dormir, deixa ele respirar, deixa ele descansar um pouquinho, volta para ele. Quando você voltar para ele, que você esqueceu dele daqui uns 3 dias, aí você fala, nossa, isso aqui tá demais. Assim, preciso deixar. Então, como eu falei, esses textos eles estão maturando aqui comigo desde 2020, né? Assim, agora que eu tive coragem, agora em 2023 que eles viraram um projeto, mas assim, cortei muitas vezes, risquei, imprimi, mudei a ordem, né? Às vezes você escreve tudo numa corrida só. Não, às vezes você tem que reorganizar, né? Um texto tem que intercalar uma coisa mais leve,
para dar um respiro para o seu leitor e tal. E são coisas que às vezes você fica com pressa de fazer, de ver pronto, e não pensa, e tem que pensar, Isso. né? Tem que pensar. Tá? Então, acho que esse meu trabalho, né, como revisora, como leitora crítica, me ajudou a olhar assim para o meu projeto, né? A ter esse distanciamento de falar, esse tem que vir primeiro, esse tem que vir depois. Eu gosto muito desse, mas eu não posso pôr esse muito na frente, porque senão eu já vou com os dois pés no peito do leitor. E aí depois, a hora que ele vier pro final, ele não vai ter nada para ele, que ele vai falar, pô, mas aquele lá, joguei a expectativa dele muito em cima. São nesse sentido que eu consegui, eu acho, né, eu acredito, e pelo que eu tenho de retorno de algumas pessoas que já leram, consegui trazer isso para o meu próprio trabalho, né? Então, consegui incorporar dessa forma. Agora, Monique, você também tem participação em coletânea, né? Coletânea Vida de Escritor, que foi produzida em 2021. Você tem um conto, né? Um conto de tudo, é isso? Então, justamente, assim, essa jornada do escritor, esse desafio, né, a jornada da Lura, essa coletânea, desafio do escritor, esqueci o nome, nasceu desse primeiro momento de publicar, né, porque eu nunca tinha publicado nada, nunca tinha submetido texto meu para lugar nenhum, sempre esses textos guardados, e aí eu fiz esse curso com o pessoal da Lura, e eles iam lançar essa coletânea no meio da pandemia. E foi aquele momento de eu falar assim, eu tenho que pôr a minha cara no sol, não adianta ficar escrevendo e deixar guardado, né? Ou ficar só nas redes, só falando para os meus, né? Eu tenho que ter coragem de colocar isso num livro que eu não vou ter controle para quem vai, né? Sim. Então, essa primeira... E não é um conto, ele é um livro de desafios para a gente estimular a escrita mesmo. Então, tem 60 desafios e eu tenho um desafio. Uma proposta de você pensar quando você... se as pessoas elas fazem curso de escrita criativa, tem vários gatilhos, né? Vamos imaginar uma situação assim, vamos mostrar isso com isso. Então, essa primeira coletânea é uma coletânea para desafiar as pessoas a escreverem. Então, eu tenho um desafio aí e eu mostro como desenvolver esse desafio contando uma história própria. Foi a primeira coletânea que eu participei, tenho muito carinho, porque é essa primeira vez que um texto meu foi e eu jamais saberei quem leu, né? Porque se alguém comprou o livro e leu, não leu, e aí, isso é perder o controle, né? É uma coisa difícil, assim, para quem está começando a escrever, e foi onde eu me permiti, né? Falei, não, vamos permitir esse texto, ele vai para onde ele quiser ir, e quem quiser ler. Depois eu fiz uma segunda oficina, porque a pandemia fez isso com a gente, né? A gente ficou, assim, tudo oficineiro. E eu fiz essa oficina Olhares Empoderados, que era analisar textos escritos por mulheres de diferentes gêneros, né? Então, foi uma oficina muito bacana, porque a gente estudou Svetlana e estudou Virginia Woolf, sabe? Assim, vários textos, né? Olhares de diversos lugares. E aí, como produto final da oficina, as pessoas escreveram cada um conto, e esse conto esses contos dessas pessoas, eles foram reunidos numa coletânea que saiu pela Têmpora Criativa, que é de Curitiba, e o nosso livro recebeu esse nome, Um Conto de Tudo. E aí eu tenho o meu primeiro conto, né? Agora sim, está dentro dessa coletânea, Um Conto de Tudo, que foi produto dessa oficina também. Logo depois disso, eu acabei entrando para os coletivos de escrita, e aí o coletivo Escreviventes, e aí lá eu entro eu tenho a participação na minha primeira coletânea de lá, do coletivo, que é uma coletânea sobre maternidade, e eu fiz uma contribuição, a minha contribuição é com uma poesia, que eu assim, totalmente também outra ousadia minha que eu cometi, que é escrever uma poesia, mas é o que me ocorreu, e eu falei, eu vou, como eu disse, né? Depois que a gente perde a vergonha, né? Aí vai que vai. Aí você... Então, a Casa Nua, Maternidade Devastada, e o Abismo é meu primeiro projeto solo. Caramba, quer dizer,
A nossa autora tem participação, tem livro publicado. Lembrando que Abismos para Evitar Ruína é um podcast. O livro veio desse podcast, então já corre lá no Spotify, porque dos 12 contos inseridos no e-book, 10 estão disponíveis no podcast. Abismos para Evitar Ruínas, tá, gente? Então, já corre lá para conhecer os contos da nossa autora. Ô, Raquel, seu livro está à venda somente pelo site da Amazon, não é isso? Não, isso. Só pela Amazon, só. Se você pode baixar ou se você tiver o Kindle, ou se você tiver o celular, né? O Kindle instalado, o aplicativo do Kindle no celular, dá para você baixar e ler. E só tenho na Amazon por enquanto. Não tenho pretensão de tornar ele físico. Vai ficar só assim mesmo, só nessa versão digital. Muito bem. Qual é o teu Instagram? O meu Instagram é o @MoniqueBonomini. E o Instagram do projeto é o Abismos e Ruínas Podcast. Né? Não deu para colocar o Abismos para Evitar Ruínas, porque ia ficar muito grande para o igzinho do Instagram. Então ficou Abismos e Ruínas Podcast. Mas tanto no Abismos e Ruínas Podcast tem o linkzinho pro meu Insta, que é o Monique Bonomini, quanto vice-versa. Você quer que eu te marque em qual? No Abismo ou no teu? No Abismo, pode marcar no Abismo, que já vai compilando tudo lá. Então eu vou marcar, lá, gente. Se eu tiver colega escritora aqui, lá no Abismos, eu coloco as minhas assim, referências, né? Porque, como eu disse, volto a repetir, os meus contos, as minhas histórias, geralmente tem a referência. Eu gosto de dizer de onde veio, o que me inspirou a escrever. Eu acho que é uma troca assim muito profícua, né? As pessoas, elas, às vezes um texto que bateu para mim de uma forma, para outra pessoa bateu de outra, e quando elas encontram as referências, né? Eu acho que a gente vai puxando assim o fiozinho, e é muito. Então, assim, lá no podcast eu faço, de tempos em tempos, eu publico lá as referências, então é legal, porque às vezes você conhece algum, ou não conhece algum autor, então tem essas dicas novas de autores, enfim. Muito bem, eu vou marcar o Instagram do Abismos, mas já segue lá a nossa autora, já segue o podcast, para que vocês possam aí conhecer mais sobre o trabalho da minha xará Monique Bonomini. Bonomini. Isso mesmo. Muito bem. Que origem é Bonomini? É italiano, do meu pai. Entendi agora. Monique, querida, quero muito te agradecer. Dizer que quando o papo é bom, a hora passa que a gente nem sente. Eu ficaria aqui batendo papo com você pelo menos mais 2 horas. Estou muito feliz também de ter encontrado a minha xará e que seja tão talentosa, tão criativa. Obrigada. Que você tenha cada vez mais sucesso. Volte sempre que você quiser. Obrigada. Querida, posso fazer um convite? Claro! Fazer um convite dia 31 agora, quinta-feira, a partir das 19h30, eu vou participar do Clube do Livro Independente. Meu primeiro conto vai ser lido por um clube de leitura e eu tô achando assim, isso muito demais. Então eles vão debater lá no Clube do Livro Independente, eles vão debater o Outono A2, né, que é um dos contos do Abismos. Então quem quiser comparecer, quiser me mandar uma mensagem, preencher um formuláriozinho para receber o linkzinho do Meet, né? Vai ser o Meet, quem organiza esse Clube do Livro Independente é a Têmpora Criativa, e ele vai ser mediado pela Patrícia Dias. E aí tô achando demais saber que vai ter um livro meu lido num clube, que é um lugar, assim, um clube de leitura, um lugar que eu adoro, gosto demais, já participei de vários. Hoje não consigo participar de tantos, então convido quem quiser participar para ir lá debater e falar o que achou, se gostou, se não gostou. Tá todo mundo aí convidado. Só me procurar, eu mando o linkzinho do formulário e serão todos muito bem-vindos.
Ai, que delícia! Muito bem. Já segue lá nossa autora, gente, para vocês ficarem atualizados. Quero Querida, muito obrigada, agradecer. viu? Obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Fiquei muito animada quando eu conheci o seu trabalho. Já comentei com outras pessoas. Às vezes a gente quer falar um pouquinho da nossa história, do nosso projeto e saber que, né, tem alguém que abre esse espaço, que cria essa comunidade. É muito bacana, te agradeço. Desejo também muito sucesso para você, viu? E vamos nos encontrando pelas redes. Com certeza. Muito obrigada. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou com a gente, que vai assistir depois. Dizer que eu volto hoje 9h30 para mais um bate-papo. Monique, um beijo, amor. Beijo, querida. Até mais.